Acompanhe agora os destaques da seção 1 de dissídios individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Por favor, você está. Declaro aberta a 4ª sessão ordinária da Igreja SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho, designada para hoje, 8 de março de 2018. Faço cumprimentando senhoras e senhores ministros, os ministros hoje na pessoa da ministra Maria Cristina Peduzzi, por razões óbvias, e digníssimo representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados, advogados hoje nas pessoas das ilustres advogadas aqui presentes, e servidoras, e assim saúdo todos os servidores do tribunal. Tudo na esperança de que tenhamos um grande, alegre e produtivo dia de trabalho. Então, vamos ao primeiro processo, observando-se as preferências possíveis. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Visitor, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em agravo de recurso de revista 1513 de 2012. Embargante Edson Santos de Oliveira Sobrinho, embargada Aviação Piracicabana Limitada. Neste processo, registro de impedimento da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. O julgamento deste processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos. Tem a palavra o novo ministro Renato Paiva. Pois não, senhor presidente, senhores ministros. Trata-se de recurso de embargos interposto pelo reclamante contra a qual da 4ª turma, que conheceu do recurso de revista interposto pela reclamada, quanto ao tema aposentadoria por invalidez, suspensão do contrato de trabalho, plano de saúde e norma coletiva, por violação do artigo 7º, 26 da Constituição Federal, e no mérito deu-lhe provimento para, aspas, reconhecer a validade da supressão do plano de saúde anteriormente concedida ao reclamante, conforme estipulado da norma coletiva, e, por consequência, afastar a condenação da reclamada ao restabelecimento do plano de saúde, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega o reclamante que, não obstante o reconhecimento das negociações coletivas previsto no artigo 7º, 26 da Constituição Federal, não haveria como deixar de observar o contido no caput do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece o princípio da isonomia e proíbe a discriminação entre empregados da ativa e os afastados. Ressalta que o contrato de trabalho não foi extinto, estando apenas suspenso, razão porque entende que não poderia haver o cancelamento do benefício concedido habitualmente pela empregadora, até mesmo porque contraria a finalidade do plano de saúde, que é amparar o beneficiário quando acometido de doença. Argumenta que a negociação coletiva não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde. E aponta contrariedade à súmula 440 e divergência jurisprudencial. Sua Excelência, ministro relator, vota pelo conhecimento do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, o seu provimento para restabelecer o acórdão regional. Indago se... eu estou... não tem, me desculpe, senhor presidente, que eu pulei algumas... eu não quis ler o voto da turma, então eu estou pulando e seguindo.
Perdão, me ministro. perdoe, Perdoe. esse lapso de tempo aqui. E prossigo. Examinando todavia, verifica-se que o aresto paradigma acima transcrito, que é da terceira turma, a meu juízo não é específico, visto que trata de norma coletiva que prevê a supressão de plano de saúde fornecido pela empresa durante a suspensão do contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Nota-se que, no caso dos presentes autos, a norma coletiva não suprime de plano o benefício em questão, visto que prevê a manutenção do plano de saúde durante 180 dias, a contar do afastamento legal e sob a condição de que o empregado tenha mais de um ano de inscrição no plano de saúde, tendo, portanto, que há uma breve inespecificidade. Examinando os outros arestos, verifica-se um acórdão proveniente da sexta turma, trazido à configuração do dissídio, que demonstra o conflito de teses que justifica o conhecimento do recurso de embargos, visto que trata de cláusula de instrumento coletivo que também não suprime de plano o benefício em questão, visto que prevê a manutenção do plano de saúde durante 2 anos aos aposentados por invalidez. De modo que eu divido apenas parcialmente para conhecer pelo acordo da sexta turma e não pelo da terceira turma. Em relação ao mérito, trata-se de examinar a validade de cláusula de convenção coletiva em que se pactuou a manutenção do plano de saúde durante apenas 180 dias, a contar do afastamento legal, no caso de empregados afastados em decorrência de concessão de benefício previdenciário. Eis os termos da referida cláusula, aspas. Consta do acordo regional que o plano de saúde foi instituído por convenção coletiva de trabalho. Vejam, essa especificidade. Não se trata de plano de saúde instituído por regulamento de empresa e depois que sofreu limitação pela convenção coletiva. Consta do acordo regional que o plano de saúde foi instituído por convenção coletiva de trabalho em que se pactuou na cláusula 14ª, parágrafo 3º, que, no caso de empregados afastados por auxílio-doença ou em decorrência de acidente de trabalho, inclusive seu dependente legal contemplado no plano, conforme caput da presente cláusula, terão direito ao benefício do convênio médico pelo prazo de 180 dias, a partir do afastamento legal, desde que o funcionário tenha mais de 1 ano de inscrição no plano de saúde. Por sua vez, a súmula 440 estabelece que, aspas, assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Entretanto, tratando-se de hipótese em que a supressão do plano de saúde fornecido pela empresa durante a suspensão do contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentária ou de aposentadoria por invalidez se dá em razão de pactuação por instrumento coletivo, entendo que não incide o entendimento mencionado no referido verbete ante sua inespecificidade, por não conter a premissa fática referente à negociação coletiva. Entendo, outro sim, que não há como desconsiderar-se a particularidade contida no instrumento normativo que criou o benefício e restou elevada a nível constitucional nos termos do artigo 7º e 26 da Carta Magna. E aqui eu faço referência àquele julgamento do ministro Teori Zavascki. E prossigo. A concessão e a manutenção de plano de saúde por parte dos empregadores não se trata de obrigação legal, decorrendo, na verdade, de ato unilateral do empregador ou bilateral por meio de negociação coletiva.
E o benefício em questão, examinado no presente processo, não trata de direito legalmente previsto, conforme referido no precedente do Supremo, visto que não existe na legislação vigente determinação legal criadora da obrigação de um empregador fornecer e manter o plano de saúde a seus empregados, devendo, portanto, ser respeitado o que foi determinado em norma coletiva instituidora do benefício em comento. Essa, me parece que esse é o distinguish. O plano de saúde não foi instituído por regulamento de empresa, mas pela norma coletiva, que estabeleceu essas restrições. Assim, se não há na legislação vigente nenhuma norma que impõe essa obrigação de a reclamada instituir e manter plano de saúde a seus empregados, a sua estipulação, limitação e supressão via negociação coletiva, na hipótese, por meio de convenção coletiva de trabalho, devem ser fielmente cumpridas, conforme pactuado, mesmo não havendo registro no acordo original acerca de eventual contrapartida dos empregados a que destinados a norma. E aqui eu cito alguns precedentes no meu voto. E finalmente, ademais, restou em controvérsia nos presentes autos que a convenção coletiva, no caput de sua cláusula 14, prevê a manutenção de plano de saúde ao empregado e a um dependente legal, subsidiando 100% pela empresa. Assim, da análise sistêmica da cláusula 14 da convenção coletiva em questão, verifica-se que se trata de cláusula normativa benéfica, pois estipula direito, plano de saúde, para além do que estabelece as normas jurídicas de heterocomposição, ou seja, ampliou pela autocomposição o previsto no contrato mínimo legal. Por esses fundamentos, senhor presidente, eu pulei alguns trechos em que eu cito jurisprudência e transcrevo o acordo da turma, porque já distribuí o meu voto divergente aos senhores ministros, mas então conheço mais pelo aresto da sexta turma e, no mérito, eu respeitosamente peço vênia para negar provimento ao recurso de embargos. Ministro Renato Lacerda Paiva, em voto vista, nega provimento ao recurso de embargos e tomo votos. Senhor presidente. Pois não, ministro Hugo, relator. Rapidinho, só na condição de relator. É a palavra, Vossa Excelência. Eu não teria problema nenhum em adaptar a questão do conhecimento ao proposto pelo nobre Vistor em relação ao acordo da sexta turma. Embora eu também acredito que o da quarta turma que eu fiz referência, no meu voto, seja específico, mas o da sexta, efetivamente, eu reconheço que é mais específico ainda. Então, eu não teria problema em fazer essa adaptação. E, de resto, como foi bem colocado pelo ministro Vistor, a discussão aqui é em relação à suspensão do plano de saúde após um determinado prazo, ou seja, 180 dias. Evidentemente, um benefício que foi instituído por norma coletiva. E o que se discute, em síntese, é a validade dessa suspensão após esse prazo. Com todas as vênias, eu recebi o brilhante voto do ministro Vistor, revi o meu voto, mas eu o mantive. Inclusive, eu faço referência, e o Vistor também fez, que não há nenhum registro de que houve contrapartida em relação a essa suspensão. E aí a súmula 440 faz referência, todos nós sabemos, ao direito à manutenção do plano de saúde no caso de aposentadoria por invalidez. Aqui a diferença única é que depois de um determinado prazo. E eu penso que se permanece o auxílio doença ou aposentadoria do trabalhador, não elimina aí a sua necessidade de manter esse plano de saúde nestes momentos. Eu trago decisões aqui nesse sentido da primeira turma, relator ministro Marcelo Lamego Pertence, da invalidade dessa norma que estabelece o limite para a concessão do plano de saúde, da mesma forma da terceira turma, relator ministro Alberto Bresciani, também julgados todos, o primeiro julgado em 2015, o último em 2017. Da quinta turma também, julgado em 2014, relator desembargador convocado Marcelo Pertence, e ainda um da sétima turma, de 2015, relator ministro Cláudio Brandão. Então, com todas as vênias, senhor presidente, rapidamente, só eu proponho manter o meu voto com todas as vênias. Muito bem. Então, tomo votos. O ministro relator conhece e provê, o ministro Renato conhece e nega provimento. Ministro Caputo Bastos. Não, ministro Cláudio Brandão. Perdão, perdoe, ministro Caputo. Presidente, muito obrigado pela promoção que acaba de conferir. Eu fico honrado com esta promoção, presidente.
Um dia eu chegarei a sentar neste lugar onde se encontra o ministro Caputo Bastos. Mas é só para hoje. Essa promoção só tem validade hoje. É a palavra, Vossa Excelência. Presidente, então, como destacado pelo ministro Hugo Scheuermann, cita um precedente da 7ª turma da relatoria e, por conseguinte, no sentido da invalidade da cláusula limitadora do prazo do plano de saúde. É certo que a empresa não tem a obrigação de instituir plano, mas também é certo que, em se tratando de benefício decorrente de acidente de trabalho, ela está obrigada à garantia de todas as despesas efetuadas em decorrência do acidente por conta da reparação integral. E, efetivamente, presidente, a meu sentir, a cláusula limitadora não só contraria esse princípio da reparação integral, até porque teria o empregado que a cada dia, a cada consulta médica e a cada atendimento que fosse necessário decorrente do afastamento ou do adoecimento provocado por acidente de trabalho, recorrer à via judicial ou meio semelhante a fim de que obtivesse o custeio da despesa gerada pelo atendimento médico. E como já havia plano de saúde, a cláusula limitadora, meu sentir, com a vênia do ministro Renato, autor do voto divergente, fere esse princípio da reparação integral e, além de outros tantos, de proteção e resgate à integridade da saúde do trabalhador acidentado no trabalho. Não compartilho da mesma tese se fosse simplesmente afastamento por auxílio-doença, mas, no caso específico, é auxílio-doença acidentário. Razão pela qual, presidente, com a vênia do ministro Renato, eu também sigo com o ministro relator, votando no mesmo sentido. É como voto. Com o relator. Ministra Maria Cristina. Está impedida. Eu sou impedida, presidente. Está impedida. Ministro Bentes Corrêa. Presidente, eu também peço vênia a divergência para acompanhar o ministro relator, salientando que, como fez Sua Excelência no voto condutor, aquela hipótese tratada no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Teori Zavascki pressupõe a existência de concessões recíprocas na cláusula coletiva. Aqui, no caso, há uma mera restrição do direito à saúde, como bem fundamentado, também pelo ministro Cláudio Brandão, cuja importância se revela ainda maior na hipótese de auxílio-doença acidentária. Com essas breves considerações, senhor presidente, peço vênia à divergência e acompanho o relator. Acompanho o relator. Ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, a par dos fundamentos já esposados por Sua Excelência eminente relator, eu também peço vênia ao ministro Renato para dissentir e acompanhar o ministro Hugo. A 7ª turma já se posicionou também quanto ao tema, no sentido da manutenção do plano de saúde instituído pelo empregador em ajuste coletivo ao regulamento individual. O fato é que a essência da obrigação de adesão ao plano, ela se mostra absolutamente indispensável no momento em que há um infortúnio. Daí porque estabelecer-se um prazo e, em seguida, suspender-se a concessão do referido plano, me parece até um contrassenso à própria instituição do benefício. Mas se agrava quando se verifica que não há nenhuma justificativa plausível para que se estabeleça esse discrimine. E a nossa regra geral pela súmula 440 é exatamente no sentido do voto eminente relator. Por isso, peço vênia e acompanho Sua Excelência. Relator. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, eu também peço peço a vênia ao eminente ministro Renato, seu bem lançado voto, mas também acompanho o relator, creio que a decisão embargada, com efeito, contraria a compreensão da súmula 440 naquilo que tem de suporte constitucional em relação à dignidade da pessoa humana e a proteção à saúde. Então, com esses fundamentos, reiterando o pedido de vênia ao ministro Renato, acompanho o relator. Eminente ministro Caputo Bastos. Presidente, eu disse, certa feita, num julgamento na egrégia SDI 2, que
muita vontade, porque talvez sempre tenha tido como norte uma defesa quase que intransigente dos instrumentos normativos, desde juiz de primeiro grau até galgar esta colhenda corte. Mas disse eu, nesse julgamento, tratando exatamente da questão de manutenção do plano de saúde e com a referência que o eminente ministro Cláudio Mascarenhas Brandão o fez. E disse eu, senhor presidente e senhores ministros, que de mais a mais não se pode olvidar que a dignidade constitui uma qualidade intrínseca do ser humano, a qual não pode ser renunciada, mesmo que por meio de instrumento de negociação coletiva. Se diz que o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho também encontra a previsão no texto constitucional. De Sartre, uma vez que de um lado encontra-se a proteção e a negociação coletiva de outro, o princípio da dignidade da pessoa humana, faz necessário realizar uma ponderação a fim de aferir aquele que deverá prevalecer. Sem querer desprestigiar a negociação coletiva, não há dúvida de que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui o valor jurídico de maior hierarquia no texto constitucional, por se tratar de um princípio fundamental do Estado Democrático Brasileiro, que deve ser harmonizado com os demais princípios e observado sempre pelos poderes públicos e por toda a sociedade, a fim de assegurar, no caso, a consecução da justiça social e recurso da justiça social. Então, senhor presidente, realmente, nós estamos aí fazendo essa ponderação entre esses princípios. Ministro Renato, eu participei do julgamento, que está sendo objeto de reforma pelo eminente relator e até para me agregar à jurisprudência majoritária na turma, mas eu vou pedir vênia ao eminente ministro Renato, que divergiu, para acompanhar o relator. Neste caso específico, como faço essa ressalva de que se trata de acidente de trabalho. Acompanha o novo relator, né? Ministro Marcerico. Pois não, senhor presidente. O eminente Vistor ressalta, a meu ver corretamente, que se trata de uma cláusula normativa benéfica, na medida em que ela estende a proteção legal para além do que estabelece as normas jurídicas de heterocomposição, segundo Sua Excelência. E, em vista disso, eu também não vislumbro contrariedade à súmula 440, entendendo que deva prevalecer aqui a observância do artigo 7º, 26 da Constituição Federal. Por isso, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Ministro Romeu Oliveira. Senhor presidente, a sessão, também eu fiquei impressionado com o voto vista do ministro Renato Paiva. Também acompanharia o conhecimento pelo aresto que Sua Excelência menciona, que considero mais específico, e quanto a isso parece que o ministro Hugo Scheuermann não diverge. Quanto à questão de fundo, senhor presidente, já há precedente da primeira turma nessa linha, e eu estou aqui apenas ressaltando o seguinte: para mim, a súmula 440 traz uma ratio decidente de que, quando se trata de concessão de plano de saúde, ele deve ser mantido durante todo o período em que houver necessidade dessa proteção. E, para mim, não importa se a previsão é legal ou se a previsão é normativa. O que interessa é a garantia do direito e, no caso aqui, por uma cláusula normativa que, no mínimo, deve se integrar ao contrato de trabalho do reclamante enquanto perdurar a situação de enfermidade ou de acidente que ele está submetido. Não teria sentido a norma coletiva limitar a um período de 180 dias de validade, ainda que essa pudesse ter sido a vontade coletiva expressada pelo representante dos empregados, e o trabalhador que precisa dessa garantia no período maior, inclusive de invalidez, que nós sabemos que tem um prazo limitado pela lei de até, se não me engano, 5 anos, não ter retirado depois de 180 dias essa garantia de proteção à sua integridade
física e a sua saúde. Por isso que, pedindo vênia ao bem lançado voto do ministro Vistor, eu acompanho o relator, senhor presidente. Com o relator, conhecendo e provendo. Ministro Augusto César. Presidente, me parece que são dois os fundamentos pelos quais, em razão dos quais, eu pediria vênia ao ministro Renato para acompanhar o relator. Concordo com o ministro Renato no sentido de que se trata de uma cláusula benéfica, e em se tratando de uma cláusula benéfica prevista em norma coletiva do trabalho, os limites estabelecidos por essa cláusula normativa devem ser considerados. Mas me parece que há dois argumentos que são, para mim, persuasivos. O primeiro deles diz respeito à própria súmula 440, como acabou de dizer o ministro Valmir, e eu não quero ser repetitivo. E o segundo deles diz respeito, para mim, ao princípio da igualdade formal, no tocante à exigência de diferenciação em situações de desigualdade, e, como bem sabemos, de igualdade em situação de equiparação em situação de igualdade. A cláusula normativa, a norma coletiva do trabalho, está livre, evidentemente, para estabelecer vantagens que sejam acrescidas àquele mínimo assegurado pela norma estatal, por exemplo. Agora, no conteúdo da cláusula normativa, ela não pode violar o princípio da igualdade. E aqui o que nós temos é que a cláusula normativa estabelece uma diferenciação que não se justifica segundo os princípios éticos, os valores que são consagrados no nosso texto constitucional, e que não permitiriam que fosse diferenciado, fosse distinguido, fosse excluído dessa proteção normativa alguém que está na condição exatamente de ser mais necessitado dessa proteção, porque é exatamente aquele que, mais do que qualquer outro, precisa do plano de saúde, e na contingência, né, de estar com a sua situação agravada, porque está há mais de 180 dias afastado, é exatamente aí que lhe vai ser negada essa proteção estabelecida pela norma coletiva. Então, parece que, internamente, a cláusula normativa ela viola o princípio da igualdade. E viola o princípio da igualdade porque cria uma diferenciação, e as diferenciações podem ser estabelecidas, não há problema, mas desde que observe situações realmente desiguais e a preeminência, o primado dos valores éticos que estão estabelecidos na nossa ordem, inclusive constitucional. Então, por esses dois fundamentos, eu acompanho o relator pedindo vênia ao ministro Renato. E aos que lhe seguiram. Ministro Freire Pimenta. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores ministros, eu poderia simplesmente me reportar aos densos e brilhantes fundamentos dos ilustres ministros que me antecederam, mas eu gostaria de fazer dois acréscimos rápidos com relação ao voto divergente, como sempre, muito bem fundamentado, do ministro Renato Lacerda Paiva, que nos desafia. Eu fiquei habituado a enfrentar esses argumentos na segunda turma, onde atuamos, e eu acho que essa é uma ocasião importante, porque ele traz esse novo olhar a respeito dos limites da autonomia privada coletiva, dos efeitos das normas coletivas de trabalho, e isso é uma questão que agora assumiu ponto central com a chamada reforma trabalhista. É claro que esse caso é anterior, mas essa discussão é uma discussão que vai nos desafiar daqui em diante. E foi muito bem colocada a linha de argumentação do ministro Renato, mas me parece que, nesse caso, eu vou pedir vênia à Sua Excelência para acompanhar a maioria por dois aspectos que me parecem fundamentais e que já foram muito bem expostos anteriormente. Em primeiro lugar, me parece que, além da divergência jurisprudencial específica que autoriza o conhecimento dos embargos, aqui, no caso, a alegação também de contrariedade à súmula 440, não vou abrir divergência, nem ampliar o conhecimento, mas eu acho que aqui, como já foi muito bem colocado pelos ministros Valmir e Augusto César, especialmente, a própria ratio decidente da súmula 440 firmou o entendimento de que, em se tratando de situações em que o reclamante, o empregado, sofreu
acidente de trabalho ou doença profissional, aquele momento de maior fragilidade, é o momento decisivo em que o plano de saúde tem que ser mantido. Precisa ser mantido. Essa é a ratio decidente da súmula 440. Não será no momento de maior fragilidade desse trabalhador que esse benefício poderá ser eliminado ou afastado. E aí, me parece, com todas as vênias, que não muda a situação o fato dessa garantia ser preservada por 180 dias, como aqui, ou por 2 anos, como foi no aresto da 6ª turma, em que se conheceu. Isso está, com todas as vênias, na razão de ser da súmula. Não pode ser suspenso o plano por tempo nenhum. Pelo tempo que for necessário, ele tem que ser mantido, porque isso é condição de proteção do trabalhador no momento de maior fragilidade, em que ele mais precisa dessa proteção. Então, esse é um aspecto que foi muito bem colocado pelo ministro Valmir Oliveira da Costa, e eu só posso fazer minhas as suas palavras nesse sentido. Então, é um primeiro aspecto, o ministro Augusto enfatizou também. Em segundo lugar, é preciso perceber que nós também precisamos, cada vez mais, fazer o controle da razoabilidade do conteúdo das normas coletivas de trabalho. No passado e agora com muito mais razão de ser. Em outras palavras, nós vamos adotar na nossa atividade jurisdicional aquilo que o direito norte-americano chama de controle da razoabilidade, ou, na terminologia dele, o devido processo legal substancial, o due process, o substantive due process of law. O ministro Barroso tem textos que demonstram claramente isso, que enquanto os alemães falam de proporcionalidade, os norte-americanos falam de razoabilidade. E o judiciário norte-americano diariamente controla o conteúdo das normas que eles têm que aplicar. Sejam aqui normas coletivas, sejam até normas legais. Sem que se possa falar de ofensa à separação de poderes, ou aqui no caso, a autonomia privada coletiva. Se a cláusula coletiva for irrazoável, o judiciário pode e deve controlar o seu conteúdo. E o ministro Augusto César bem demonstrou aqui a irrazoabilidade dessa cláusula, porque fere princípios constitucionais centrais de isonomia, para não falar da dignidade da pessoa humana. Há um precedente que eu colhi aqui da 2ª turma, da ministra Maria Helena Malman, que nós também, por unanimidade, invalidamos cláusula semelhante a essa, com base na irrazoabilidade dessa cláusula, porque fere também o princípio da dignidade da pessoa humana, que é genérico, mas que não pode ser ignorado porque está consagrado constitucionalmente. Eu acho que esse é o caminho que se abre para nós, para fazermos, sim, o controle da razoabilidade dessas normas coletivas. Razões pelas quais eu peço todas as vênias à divergência para acompanhar o relator. Conhece e provê. Eu, olhando o teor da cláusula, verifico que, em primeiro lugar, é uma convenção coletiva de trabalho. Quando é um acordo coletivo de trabalho, até aqui e ali se pode pensar que os empregados, os sindicatos empregados, são muito próximos do empregador, pode ter gerado algo que pode ter fragilizado a defesa dos trabalhadores na subscrição dessa norma. E, portanto, a negociação pode não ter sido tão ampla o suficiente para esclarecer as consequências dessa limitação ao uso dos benefícios do plano. Mas aqui é uma convenção coletiva de trabalho. Ela é engendrada, é negociada, como óbvio, como todos sabemos, pelas entidades sindicais. O que, de algum modo, do ponto de vista intelectual, ela está mais fortalecida. Está mais fortalecida. E eu invoco também a lembrança do ministro, que o ministro Renato trouxe da doutrina do Supremo Tribunal Federal, aliás, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E agora, a partir desses tempos,
para o próximo, nós vamos ter melhor qualidade nas instruções, nós vamos ter mais informações nas instruções processuais, em que questões como essas, que é uma convenção coletiva impugnada por um empregado, por mais sagrado que seja o seu direito de defesa, o seu direito de petição e o seu acesso à justiça, ele está contribuindo para, está pedindo para se declarar sem efeito uma norma residente numa convenção coletiva. Não vi nesses autos aqui uma palavra sequer de um dos atores. Aqui só está o empregado e o empregador. E nenhum dos atores tomaram ciência desse litígio. Mas o mundo muda todos os dias, né? E sei que o Tribunal Superior do Trabalho, desde o primeiro grau, o segundo grau, que decidiram essas questões até a turma, nenhum tangenciou a sua competência ou extrapolou da sua competência. Isso é bom que se diga. Nem insinuo que aqui nós não pudéssemos fazê-lo. Mas é muito estranho. É muito estranho que uma norma residente numa convenção coletiva seja extirpada desse texto por interesse individual. Um dos mais nobres é o interesse individual, enquanto a convenção coletiva deduz interesse coletivo. Mas eu estou falando isso para ressalvar o meu entendimento nesse julgamento, e até peço permissão ao ministro Renato Paiva, cujos fundamentos me seduzem, mas é que a jurisprudência do tribunal não pensa assim. E essa cláusula é expressa a indicar o momento de maior necessidade do empregado afastado por auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. Típica situação dramática do empregado, e em 180 dias. Eu até posso apostar que no futuro se dirá que, ante a natureza desse direito, ele está fora do alcance da negociação coletiva. Então, a princípio, qualquer empregado como este pode, evidentemente, suscitar, mas é preciso que os sindicatos venham aqui se defender. Enfim, eu vou pedir vênia ao nobre ministro relator, ao nobre ministro Renato, para acompanhar o ministro relator, mas com essa ressalva, porque penso que a convenção coletiva não foi apreciada lá no Supremo Tribunal Federal com os mesmos para chegar àquela conclusão em que chegou o Supremo na relatoria do ministro Teori da Vasca. Eu peço, portanto, venha a divergência, acompanhe o relator, mas com essa ressalva. E proclamo que a decisão é conforme o voto do ministro relator e registro a presença do doutor Eduardo Fraga de Oliveira nesse julgamento, que patrocina o empregado, o reclamante embargante. É isso? Sim, por maioria, vencido o nobre ministro Renato Lacerda Paiva, que juntará o voto divergente. Voto vencido. O ministro Márcio também, o ministro Márcio adere. Quem mais está aderindo? O ministro é só o ministro Márcio que adere ao voto vencido. Senhor presidente. Pois não, ministro Hugo. Só vou fazer a adaptação ao voto para conhecer pelo acordo que foi ferido pelo vistor da sexta turma e peço notas degravadas também, porque tem... Sim. É bom que consigam notas mesmo, que Vossa Excelência está indicando o aresto proposto pelo nobre ministro, conforme as razões do nobre ministro Renato Paiva. E notas degravadas ao nobre ministro Hugo Schaiber. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, ministro. Me parece que essa discussão, que foi muito bem
suscitada pelo ministro Renato, pela atualidade da matéria, pela relevância, embora seja um processo que reafirma a nossa jurisprudência, mas há essas peculiaridades que foram mencionadas, talvez valesse a pena encaminhar esse processo, ou esse julgamento, à divulgação do setor competente desse tribunal. Eu acho que pela natureza da discussão que aqui foi travada, eu acho que seria produtivo. Seria produtivo o encaminhamento desse julgamento à divulgação do setor competente desse tribunal. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Muita felicidade, Vossa Excelência lembra. Então, recomendo que a Secretaria de Comunicação dê divulgação a esse julgamento, tamanha a sua importância. Obrigado. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo embargos em agravo de instrumento e recurso de revista 38.400 de 2008. Agravante Tecumseh do Brasil Limitada e agravado Valdevino Pereira dos Reis. Antes de conceder a palavra ao nobre relator, eu só quero dar uma satisfação aos advogados que estão aqui. Estamos dando essas duas preferências, são advogados de fora que pediram com antecedência. Pediram com antecedência, e como eu sei da cordialidade entre os advogados daqui e os advogados de fora, preferi não interromper para que nós andássemos logo. Mas aqui há uma promessa da SDI de encerrarmos, se possível, até o meio-dia essa sessão. Então não haverá prejuízo. Tem a palavra o nobre ministro Hugo Scheuermann, relator. Pois não, senhor presidente, é um agravo regimental interposto em face da decisão do ministro-presidente da Igreja Terceira Turma, mediante a qual foi denegado seguimento ao recurso de embargos da reclamante com fundamento na diretriz da súmula 353 aqui do TST. O que o embargante pretende é a reforma de acórdão da terceira turma, por meio do qual foi negado o provimento ao agravo interposto. E aqui eu invoco o teor da súmula 353, tal como na decisão agravada, como óbice ao seguimento do recurso de embargos. E destaco no meu voto que não é a hipótese da exceção do item F da referida súmula. Então, minha proposta é conhecer, negar provimento ao agravo regimental, aplicando agravante à multa prevista no artigo 81, conforme reiteradamente tem se decidido nessa subseção, porque configura-se manifestamente protelatório o presente recurso, já que incabível. Presente não, digo embargo. E aplicando a multa, né? Tá bem. É um agravo e indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto, registrando a presença da ilustre doutora Noêmia Barioni, que patrocina a agravante, a empresa agravante. Então, ao próximo. Agora vamos retomar a preferência. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Embargos em recurso de revista 106.100 de 2006. Embargante Caixa Econômica Federal e embargados Hélio Luiz Meleque e Fundação dos Economiários Federais. Tem a palavra do nobre ministro Bresciani. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, a segunda turma conheceu do recurso de revista reclamada apenas quanto ao tema honorários advocatícios e deu-lhe provimento para excluir a parcela da condenação. Em embargos, o primeiro tema que se coloca é o relativo ao pedido de diferenças de complementação de aposentadoria limitadas ao período de vigência do REG Replan. No corpo do acórdão embargado, a transcrição da decisão regional que faz as seguintes, que traz as seguintes assertivas. Conforme se verifica nos autos, o reclamante, até o ano de 2002, integrava o plano de benefícios denominado Replan, tendo aderido de forma voluntária ao novo plano de benefícios da FUNCEF-REB, o qual passou a reger a relação jurídica mantida entre as partes. Por ocasião da transação, devidamente homologada perante a Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal,
O reclamante recebeu, conforme estabelecido na cláusula 2ª, valor pecuniário indenizatório líquido de R$ 19.592,20, além de optar pela renda antecipada de que trata a cláusula 11ª. Entretanto, mesmo que o reclamante tenha aderido de forma espontânea e voluntária ao novo regulamento de benefícios, tal fato, por si só, não implica em renúncia aos direitos anteriormente adquiridos. Nesse sentido, o entendimento consubstanciado no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. O regional evoca a súmula 288 e conclui que poder ferir a parcela, considerando a pretensão formulada na inicial. A turma decidiu do seguinte modo: incontroverso que o reclamante aderiu livremente ao novo plano de previdência privada, denominado REB, circunstância que resultou em renúncia às regras do plano anterior, REG-REPLAN, nos termos da súmula 51, item 2 do TST, segundo a qual, aspas, havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro, aspas. No caso dos autos, entretanto, não se trata da hipótese preconizada no item 2 da súmula 51, pois o pedido do reclamante é de pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes de recomposição salarial com base em norma interna da reclamada, CI GARU 55 de 98, REG-REPLAN, anterior à adesão ao REB, e limitada à data dessa adesão, que garantiria a paridade com os valores recebidos pelos empregados em atividade, exercentes da mesma função do reclamante, por ocasião de sua aposentadoria, tendo a condenação, portanto, se limitado ao período de vigência do primeiro plano. Com efeito, a pretensão do reclamante não revela pinçamento de benefícios de ambos os planos, ou seja, de aplicação concomitante dos 2 regulamentos da empresa naquilo que lhe for mais favorável, mas sim de correção do cálculo da complementação de aposentadoria do período anterior à adesão ao novo plano REB, com base no regulamento que lhe era aplicável à época, ou seja, no período de vigência do plano anterior REG-REPLAN e cujo direito já havia se incorporado ao seu patrimônio, pelo que se afastam a contrariedade à súmula número 51, item 2 do TST e a violação do artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Neste caso, ora exame, a propósito, é aplicável a mesma ratio decidente dos casos julgados pela SDI1 desta Corte, a saber, o EDRR 139.700-71 de 2008 e o EDRR 802-50.2010, ambos de relatoria do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, em que se decidiu pela inaplicabilidade da súmula 51, item 2 do TST, na hipótese em que os reclamantes pretendem o pagamento de diferenças ou recálculo de saldamento com base no plano anterior à adesão ao novo plano REB, mas limitados ao período de vigência daquele. Entendeu-se que, neste caso, a pretensão não retrata pinçamento de benefícios traduzidos em ambos os planos, mas de correção de cálculos de parcelas, cujos direitos já haviam se incorporado ao patrimônio jurídico do reclamante, enquanto vigente o plano anterior. Este é o teor do acórdão embargado. A embargante alega que o reclamante não tem direito à diferença de complementação de aposentadoria, uma vez que a sua adesão ao regulamento de benefícios, denominado REB, implica renúncia ao regramento e benefícios oriundos do regime anterior. Indica contrariedade à súmula 51.2, 2882 do TST e divergência jurisprudencial. Reafirmo que a pretensão do reclamante não é de aplicação concomitante dos 2 regulamentos naquilo que lhe for mais favorável, mas sim de correção do cálculo da complementação de aposentadoria do período anterior à adesão ao novo plano REB, com base no regulamento que era aplicável à época. Em situações semelhantes, trago precedentes desta subseção de relatoria do ministro José Roberto Freire Pimenta, de 31/10/2017, do ministro Cláudio Brandão, de 22/9/2017, do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, de 28 de julho de 2017, do ministro Augusto César, de 13 de maio de 2016. Não há contrariedade possível, então, aos verbetes indicados. Com relação à alegada divergência jurisprudencial,
O segundo aresto de folhas 1848 não contém indicação da fonte oficial em que foi publicado, óbice da súmula 337, 1 e 3. O primeiro julgado de folhas 1856 trata de critérios de adesão à nova estrutura salarial unificada, sem abordar a questão das diferenças de complementação de aposentadoria, hipótese diversa dos autos, portanto. Os demais modelos acolhem a tese de que a opção pelo novo regulamento do plano de benefícios da Fundação dos Economiários Federais implica renúncia ao antigo plano de benefícios, na forma da súmula 51.2 do TST. Não tratam das diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes de recomposição salarial com base em norma interna da reclamada, CIGEARU 55/98, Reg Replan, anterior à adesão. Por isso, a jurisprudência não se mostra hábil ao fluxo do recurso de embargos. A proposta segue no sentido do senhor presidente de não conhecer dos embargos. Não conhecer dos embargos. Doutor Linhares. Senhor presidente, já com procuração dos autos, eu peço o uso da palavra. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores ministros, o tema aqui discutido nos autos, em pelo menos 2 ocasiões, já foi enfrentado por essa egrégia sessão. E nas 2 ocasiões foi aplicada a súmula 51.2 ou o item 2 da súmula 288. Ao contrário do que decidiu o venerando acordo embargado e agora, ao contrário do que decide o eminente ministro relator em seu voto. Refiro-me aqui ao precedente 17.441, dígito 57/2007, da relatoria do ministro Horácio Raimundo de Sena Pires, publicado no DJE de outubro de 2011, 28 de outubro de 2011, que é específico e que viabiliza o conhecimento do recurso de embargos. A ementa é específica. Recurso de embargos e recurso de revista, acordo publicado na vigência da Lei 11.496 de 2007, FUNCEF, opção do reclamante pelo novo regulamento do plano de benefícios REB. É a mesma situação dos autos. O empregado, já na condição de aposentado, portanto, distante já do empregador e de qualquer pressão desse empregador, livremente saiu do plano REPLAN, Reg Replan, e migrou para o REB. A situação nesse precedente, publicado no DJE JT de 28/10, retrata a mesma situação e é aplicada a súmula 52. O segundo julgado da relatoria do ministro Renato de Lacerda Paiva, também dessa egrégia sessão, é o 45.292 de 2004, da relatoria do eminente ministro Renato Lacerda Paiva, que, inclusive, ficou vencido no julgamento do acordo embargado. Esse julgado da egrégia SDI foi publicado no DJT de 4 de abril de 2014 e trata especificamente do mesmo tema, o que viabiliza também o conhecimento por divergência jurisprudencial. Vou ler alguns trechos, peço vênia. Recurso de embargos, diferenças de complemento de aposentadoria, adesão ao novo plano de benefícios, efeito, renúncia às regras do regulamento anterior, súmula TST número 288, item 2. A questão a respeito do direito adquirido ao regulamento anterior, essa egrégia sessão assim decidiu. Abre aspas. Nesse passo, afigura-se imprópria a invocação de ofensa a dispositivo legal ou preceito constitucional a justificar o conhecimento dos embargos, pelo que não cabe o exame delegado em relação ao artigo 5º 36 da Constituição. Item 2. Não havendo provas da existência de vício de vontade na adesão do reclamante ao novo plano de benefícios, a turma, ao concluir pela renúncia às regras do regulamento anterior, decidiu em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, consubstanciada na súmula do TST número 288, item 2. Recurso de embargos não conhecido. Esse julgado da egrégia SDI 1, publicado, repito, no DJ, e já aqui tem a fonte, de 4 de abril de 2014, manteve acórdão da egrégia primeira turma, que também é específico, da relatoria
do eminente ministro Valmir de Oliveira. Nesse julgado, o que decidiu o ministro, a egrégia primeira turma, o acórdão da primeira turma que foi mantido aqui pela egrégia SDI, acórdão da primeira turma publicado no DJE de 7 de junho de 2013. Leio, analiso. Constata-se do acordo recorrido que o reclamante optou livremente pelo novo plano de benefícios REB e não questionou a validade ou cláusulas do regulamento, pretendendo na presente ação diferenças de complementação de aposentadoria decorrente da aplicação das regras do plano anterior, qual seja, o REPLAN, precisamente pela paridade de proventos entre empregados ativos e inativos, a mesma situação do presentes autos. A jurisprudência dessa Corte fixou o entendimento de que, existindo 2 regulamentos na empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. Esse foi o julgado da egrégia primeira turma, que também é específico, que tem a fonte e que viabiliza também o conhecimento do recurso de embargos. Na mesma linha, trago aqui, o recurso de embargos também traz, acórdão da egrégia quinta turma, especificamente o precedente 37.100, dígito 67, 2008, publicado em agosto de 2011, da relatoria do ministro Emanuel, acórdão da egrégia sexta turma, 392, dígito 66, 2010, da relatoria do ministro Aloysio da Veiga, de outubro de 2012, acórdão da sétima turma, acórdão da oitava turma, todos no sentido de que a opção ela é válida e a renúncia ao direito não teve qualquer mácula. Em todos esses precedentes, o quadro fático é o mesmo trazido por esse presente processo, que no acordo regional, como lido pelo excelente relator, detalha bem as circunstâncias do caso. O empregado livremente aderiu, submeteu a transação à homologação perante a Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica, recebeu um valor pecuniário líquido de 19.592 e o acordo regional ainda consigna trecho da sentença em que na transação efetuada, a sentença transcrita no acordo regional faz a seguinte consideração, abre aspas, levando-se em conta o conjunto probatório existente nos autos, constato a pactuação entre o reclamante e a segunda reclamada de termo de adesão, folhas tais, segundo o qual o autor migra de um plano estrutural de complementação de aposentadoria, REG-REPLAN, para outro com regras diversas, REB, renunciando a quaisquer direitos que porventura surgissem em decorrência do primeiro regulamento, cláusula 8ª do acordo. Portanto, a situação do presente processo, ela difere, data vênia, daquela enfrentada e citada aqui no voto do eminente relator, em que se discute a inclusão da verba CTVA no saldamento. Essa egrégia corte tem o entendimento de que a verba CTVA deve ser inclusa no saldamento, porque, por ocasião da transação, a Caixa se comprometeu a incluir, na base de cálculo do saldamento, a gratificação. Como essa egrégia corte tem o entendimento que CTVA é igual à gratificação, em todos esses processos determina que seja cumprido aquele acordo. Qual seja, inclua a gratificação integral, a gratificação estrito sensu e a gratificação denominada CTVA. Então, a particularidade é essa. Naquele caso, há, digamos assim, na visão desse egrégio tribunal, uma pendência da Caixa. Há uma dívida lá que ficou pendente, qual seja, a inclusão da CTVA. Aqui não. Aqui há uma expressa renúncia do empregado, inclusive com percepção de valor pecuniário, já na condição de aposentado. Não era nem empregado da ativa.
e, de forma livre, aderiu, renunciando a todas aquelas vantagens anteriores, devendo ser aplicada ao caso, como decidido no voto do ministro Renato, que ficou vencido, ser aplicada a súmula 51.2 e a súmula 288, item 2, na linha dos precedentes dessa egrégia corte, dessa egrégia SDI, esses dois precedentes citados. Nesse passo, excelências, pede-se o conhecimento por divergência jurisprudencial, como também por violação ao item 2, 282 da súmula desse colégio do TST, ou o item 251, e, consequentemente, o provimento do apelo para afastar a condenação ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria. Obrigado. Bem, estamos ainda na fase de conhecimento, né, ministro relator? Estamos na fase de conhecimento ainda, não é? Eu não sou conhecedor. Tem a palavra, Vossa Excelência. Pois não. Mantém. Eu só queria esclarecer que, na hipótese dos autos, o reclamante, na petição inicial, não pretende trazer ao presente as regras do regramento anterior, Reg-Replan. A pretensão retratada no acórdão turmário é expressa no sentido de apontar e solicitar a correção de parcelas que seriam regidas pelo regramento pregresso. É uma questão de aplicação de regra no tempo. Não há pretensão de que a sua complementação de aposentadoria após a adesão ao REB seja regida pelas normas pretéritas. Eu insisto, e o acórdão turmário também o faz, ele não pretende o reclamante o pensamento de aspectos favoráveis que estivessem inscritos no regramento pretérito. Pretende, sim, que as parcelas devidas, enquanto aquele regramento subsistiu, fossem adequadamente calculadas e pagas conforme a norma, então, vigente e aplicável à relação jurídica. Essa é a mesma ratio que anima os precedentes que trouxe em relação à CTVA, e há também precedentes específicos para o mesmo caso, citados pelo eminente relator no âmbito da egrégia segunda turma desta SDI, ainda do ano de 2014. Diante dessa situação específica de que se pretende a correção de parcelas merecidas ao tempo em que vigia norma diversa da atual, é que entendo inespecíficos os arestos ofertados a confronto pelas razões que já explicitei e também não ofendidas as súmulas manejadas pela parte, e por isso eu mantenho o voto. Indago se há alguma divergência. Não, presidente, eu estou acompanhando Sua Excelência. Só gostaria de pontuar que essa matéria foi objeto de sessão plenária realizada por esta Corte, onde nós deliberamos exatamente no sentido do voto relator as centenas de precedentes aqui nas nossas turmas e na própria SDI, e isto não foi mencionado da tribuna, trazendo-se arestos dos anos de 2004, 2008 e 2011, como se fosse uma possibilidade, uma tentativa de induzir a subseção em erro. Então, eu acho que isso tem que ficar muito esclarecido. Essa matéria foi objeto de plenária, e bem o sabe. E nossa lei, no artigo 896, parágrafo 2º, diz isso. A jurisprudência tem que ser atual para efeito de promover a divergência. E nós tivemos uma decisão plenária. Então, não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator. Pregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Embargos em recurso de revista 66.100 de 2009. Embargantes Banco Bradesco S.A. e Gilberto Santana Neves. Embargados os mesmos. Neste processo, ao registro e impedimento da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Sem a palavra o nobre ministro Oliveira da Costa. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para ser bem sucinto, porque essa matéria é muito conhecida. São embargos interpostos na regência da Lei 11.496 de 2007 pelo reclamado. O tema é Banco do Estado do Ceará, Sociedade de Economia Mista, sucessão por banco privado, decreto estadual, necessidade de motivação para dispensa, não integração contrária ao trabalho. Eu proponho conhecer o recurso por divergência jurisprudencial, estando a matéria pacificada no sentido da tese defendida pelo recorrente. Eu
proponho dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido e isentar o reclamante do pagamento das custas. E, em relação ao recurso de embargos interposto pelo reclamante, eu entendo que resulta prejudicado, tendo em vista o resultado do julgamento que será proferido em relação ao recurso interposto pelo reclamado. Esse, em síntese, é o meu voto, senhor presidente. Caso da 7ª Região, bem conhecido. Doutor Moza. Senhor presidente, já com poderes nos autos, somente o registro. Registre a presença ilustre do doutor Moza Vitor Russumano Neto pelo embargante, indago-se a divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro Valmir Oliveira da Costa. Valmir Oliveira da Costa. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Embargo sem recurso de revista 1088 de 2012. Embargante Itaú Unibanco S.A., embargado Márcio Luz Faveiro. Tem a palavra o nobre ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, a 6ª turma deu provimento ao recurso de revista do reclamante para determinar a inclusão das horas extras na base de cálculo da participação nos lucros e resultados. Assim decidiu a turma, aspas, extrai-se do acórdão o reconhecimento do labor extraordinário diário e a consequente invalidação do regime de compensação. Sendo assim, a condenação ao pagamento de horas extras abrangeu todo o contrato de trabalho do reclamante. Está consignado num acórdão que a norma coletiva determina como base de cálculo da PLR, aspas, o salário base acrescido das verbas fixas de natureza salarial, aspas. No caso em exame, tendo a condenação abarcado a totalidade contratual, as horas extras são consideradas parcelas fixas, devendo ser acrescidas à base de cálculo da parcela. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista para determinar a inclusão das horas extras na base de cálculo da PLR, custas inalteradas, fecho aspas. Este é o teor do acordo embargado. O reclamado, em razões de embargos, alega que a norma coletiva não incluiu as horas extras como base de cálculo da participação nos lucros, por configurar parcela variável, maneja divergência jurisprudencial. O aresto de folhas 1536 e 1537, oriundo da 3ª turma, autoriza o conhecimento do recurso de embargos na medida em que contempla tese contrária à decisão embargada. Transcrevo o acórdão oferecido a confronto, que analisa exatamente a mesma situação. Assim, eu conheço os embargos por divergência jurisprudencial. E digo que, embora indiscutível a natureza salarial das horas extras, elas não se caracterizam como verbas fixas nos moldes preconizados na norma coletiva, em razão do seu caráter variável, ainda que habitualmente prestadas, como no caso dos autos. Nesse sentido, tem-se orientado a jurisprudência da Corte em casos idênticos, a que eu trago precedentes do ministro Hugo Scheuermann, na 1ª turma, dezembro de 2017, do ministro José Roberto Pimenta, na 2ª turma, em maio de 2015, do ministro Maurício Godinho Delgado, na 3ª turma, em maio de 2017, do ministro Dalazen, na 4ª turma, em agosto de 2015, do ministro Levenhag, ainda na 5ª turma, em maio de 2017, do ministro Douglas, na 7ª turma, em abril de 2017, do ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, na 8ª turma, em dezembro de 2017. Portanto, dou provimento ao recurso de embargos para restabelecer o acordo regional quanto à exclusão das horas extras da base de cálculo da participação nos lucros e resultados. É o voto. Já houve sustentação? Não, né? Tá bem. Então, Vossa Excelência está dando provimento para restabelecer a decisão regional quanto à execução das horas, a exclusão das horas extras na base de cálculo da participação dos lucros. Registra por enquanto, doutor Moza? Sim, excelência. Sim. Doutor Rômulo, deseja sustentar? Não, senhor presidente. Matéria pacífica, apenas registro da minha presença, já com poderes autónomos. Indago se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência Relator, anotando as ilustres presenças do doutor Moza pelo embargante e doutor Rômulo pelo embargado. Assim se decide. Apregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Embargo sem recurso de revista 37.600 de 2007. Embargante Liliane França Mendes Nunes. Embargado Itaú Unibanco S.A. Tem a palavra o nobre relator.
Senhor presidente, senhora ministra e ministros, a Igreja 8ª Turma conheceu e deu provimento ao recurso de revista do reclamado quanto ao tema dano moral. A decisão regional assim se manifesta em parte de seu arrazoado. Aspas, está transcrita na decisão turmária. Ao registrar a ocorrência em delegacia policial, folha 19, a autora assim comunicou o sequestro. Aspas, foi abordada na casa de sua mãe, local do fato, por 2 elementos negros armados que a comunicante acredita que um deles portava metralhadora, que transitaram com a comunicante por mais de 1 hora, fazendo diversas ameaças, inclusive que se algo desse errado, iriam buscar sua filha, que obrigaram a comunicante a efetuar um saque no caixa eletrônico do Itaú, situado no supermercado Champion de Realengo, momento este em que apareceu um carro forte, o que fez com que os elementos ficassem nervosos, que com isso a comunicante conseguiu evadir-se do local, que durante o trânsito os elementos reconheceram a comunicante como gerente de banco e encontraram em poder dela a chave do cofre da agência que a comunicante gerencia, que os elementos disseram que iriam roubar a agência utilizando essa chave. No entanto, com a evasão da comunicante, não obtiveram êxito. Esse é o texto da ocorrência policial feita pela reclamante. Disse a Igreja Turma, aspas, da leitura dos excertos transcritos no tópico 1, verifica-se que o TRT condenou o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais em razão do assédio moral praticado pelo superior hierárquico da reclamante e do sequestro sofrido por ela e danos materiais e pensão mensal vitalícia por este último fato. Para concluir que o sequestro sofrido pela reclamante ocorreu pelo fato de portar chave do cofre da agência em que trabalhava, o TRT se baseou exclusivamente nas informações fornecidas por ela própria, quando do registro da ocorrência policial. Neste relato, há a informação de que a autora foi sequestrada para realizar um saque em caixa eletrônico e que, no trânsito, os sequestradores a identificaram como gerente de banco, encontraram com ela a chave do cofre da agência e disseram que iriam assaltar a instituição financeira, o que não ocorreu porque ela conseguiu fugir antes. Já na exordial, a reclamante narra os fatos de forma diversa, alegando que os criminosos entraram no veículo e passaram a ameaçá-la para entregar a chave do cofre. Ora, não obstante ser incontroverso o sequestro sofrido pela autora, isso não induz à conclusão de que o seu trabalho motivou o crime ou agravou de alguma forma a situação. As alegações da própria reclamante não podem ser consideradas meio de prova suficiente para atribuir responsabilidade ao reclamado pelo ocorrido. Ausentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, ainda que objetiva, pois essa só dispensa a verificação de dolo ou culpa, exigindo ainda conduta, dano e nexo de causalidade entre eles. Já no que se refere à indenização pelo assédio moral, o TRT baseou suas conclusões na prova testemunhal, de modo que apenas mediante o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento vedado nessa instância recursal, nos termos da súmula 126, é que seria possível a reforma da decisão recorrida. Desse modo, conheço parcialmente do recurso de revista por violação do artigo 7º, 28 da Constituição Federal. Nas razões de embargos, a reclamante defende que o sequestro de bancário implica a responsabilidade objetiva da instituição financeira, razão pela qual tem direito à indenização por dano moral. Maneja divergência jurisprudencial. Conforme se extrai do acórdão transcrito, o sequestro da reclamante se deu em casa de sua mãe e não no trajeto entre o trabalho e a residência. Ademais, consta que não há provas de que a motivação foi o fato de a autora ser bancária, uma vez que o objetivo dos assaltantes era o saque em caixa eletrônico. Os arestos da primeira, terceira e sexta turmas são genéricos e não permitem entrever as circunstâncias em que ocorreu o sequestro dos reclamantes, em cada caso. O modelo de folhas 1294 e 1295, originário da primeira turma, consigna a hipótese em que, aspas, o reclamante foi admitido pelo banco em 5 de agosto de 85
e em abril de 2003, quando exercia a função de gerente operacional do reclamado, foi vítima de sequestro por assaltantes na saída do trabalho. Consta que, na ocasião, o empregado foi levado à sua residência, onde permaneceu refém por toda a noite, junto com seus familiares, e que foi forçado, no dia seguinte, a acompanhar os assaltantes até a agência bancária e abrir os cofres, desativando o alarme, aspas. O de folhas 1295, da segunda turma, registra o seguinte quadro, aspas, o autor, bancário, gerente de retaguarda, foi sequestrado em sua residência juntamente com sua família e levado a cativeiro com ameaças de morte, cuja finalidade era de assalto na agência bancária no dia imediatamente posterior, o que de fato ocorreu, fecho aspas. Da mesma forma, os julgados da terceira, quinta, sexta e sétima turmas, de folhas 1299, 1301, 1297 e 1298, tratam de sequestro com cárcere privado de gerente com a finalidade de assaltar banco. Já os modelos de folhas 1298 e 1299 e 1301 e 1302 tratam apenas da proporcionalidade no cálculo do valor da indenização. Neste quadro, os arestos são todos inábeis a impulsionar o recurso de embargos, nos termos do artigo 894.2 da CLT. Incidência da súmula 296.1 desta Corte, diante da inespecificidade dos arestos frente ao quadro descrito no acordo embargado. E por isso, senhor presidente, senhora ministra e ministros, eu não conheço do recurso de embargos. Não conhece. Doutor Moza, registra a presença? Somente registro, excelência. Registre a presença ilustre do doutor Moza Vitor Zumano Neto, que patrocina o embargado, e dá se há alguma divergência. Senhor presidente. Pois não, ministro Lélio. Senhor presidente, cumprimentando o eminente ministro relator pelo sempre judicioso voto de Sua Excelência, mas a matéria me chamou a atenção, sobretudo, quanto à discussão acerca da caracterização na hipótese da responsabilidade objetiva. Eu gostaria de meditar um pouco mais sobre o assunto, pediria vênia a Sua Excelência e a Corte para pedir vista regimental desse feito. Proclamo que esse feito fica com seu julgamento suspenso em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Lélio Bentes Correia. Fica assegurada a sustentação oral se houver, em alguma ocasião, divergência. Agradeço. Bem, doutor Moza. Pregou isso próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Parágrafo em recurso de revista 1787 de 2013. Embargante CIA Modas Limitada, embargados. Cleciane Sardinha de Almeida e Banco Bradesco S.A. Bradescard S.A. Neste processo, há registro de impedimento da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Tem a palavra o ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, senhores ministros, decisão originária da terceira turma que não conheceu da revista da reclamada quanto ao tema do enquadramento como bancário ante o descumprimento do 896, parágrafo 1º A1 da CLT. Embargos de declaração oposta, a primeira reclamada depõe o recurso de embargos, que foi admitido pela decisão. Eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos de admissibilidade do referido recurso. No que tange ao tema ausência de indicação do pré-questionamento, quanto a um dos temas recorridos, ausência de demonstração do pretendido dissenso. A meu juízo, eu não estou votando no sentido de não conhecer os embargos. Na realidade, a turma de origem consignou que a reclamada, ao interpor recurso de revista, não transcreveu fundamentação própria relativa ao tema do enquadramento sindical, mas apenas da ilicitude da terceirização firmada com a primeira reclamada, CIA Modas, e a consequente formação de vínculo de emprego com a entidade bancária, segunda reclamada. Por outro lado, os paradigmas confrontados tratam de hipóteses diversas em que o recurso de revista tratava de um tema único e transcrevia a tese jurídica em análise, o que efetivamente não é idêntica à situação dos autos. A meu juízo, não há a necessária semelhança à luz da súmula 296. Não conheço. Quanto à multa, também não conheço o recurso que se insurge contra a decisão turmária que aplica multa por interposição de embargo de declaração protelatória quando evidenciada a inespecificidade do aresto paradigma trazido ao confronto. Razão pela qual o voto é no sentido de não conhecer integralmente do referido recurso. Doutor Nildo Correia. Presidente, com a procuração dos autos, peço a palavra a Vossa Excelência. Tem a palavra a Vossa Excelência. Eminente ministro presidente, eminente ministras, ministros, doutor procurador, doutor Fábio,
senhores servidores, colegas, permita, presidente, que, em nome da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, também se associemos às manifestações quanto ao Dia da Mulher, e notadamente às trabalhadoras, e aí no sentido mais amplo possível de trabalhadora. O dia 8 é um dia de comemoração, mas também é um dia de luta e um dia de fazermos revisão dos conceitos de respeito. A ABRAD estará lançando segunda-feira, em São Paulo, na ASP, um livro com 42 artigos, Feminismo, Pluralismo e Democracia, discutindo esses temas que são importantes. E falar em tema importante, presidente... O doutor Moza já fez a saudação em nome dos advogados. Silêncio. Falar em tema importante, esse tema do artigo 896, parágrafo 1º-A, eu acho que se tornou, e não era para ter se tornado, talvez o tema que mais envolve a advocacia nos dias atuais. Ao invés de estarmos discutindo questões de mérito, matérias de fundo, nós estamos discutindo o que fazer com o recurso de revista. Como faço um recurso de revista? De que maneira hoje se pode passar um recurso de revista? Nós estamos fazendo verdadeiros desenhos. Seta, adesivo, fazendo curso de Word para fazer bordas externas, bordas internas, contornos. E vem as mais diversas e possíveis insurgências e proposições, levando a todos nós, permito vossas excelências, um ambiente de insegurança absoluta. Porque não sabemos mais o que fazer para acertar. Se transcreve o acórdão por inteiro, não serve. Se faz negritos e sublinhados, não serve. Se faz quadradinho, não serve. O que serve? De que maneira hoje o artigo 896, parágrafo 1º-A, vai permitir que as partes consigam apresentar um recurso de revista que seja possível de conhecimento com essa tal confrontação? E essa confrontação, senhor presidente, eminentes ministras e ministros, quando se discutiu, e eu até pessoalmente estive com o eminente ministro relator, ministro Vieira de Mello, para discutir essa nova legislação, a ideia era de evitar que o recurso de vista ficasse aquela coisa absurda, de 30, 40, 50 páginas de emendas, como se dissesse, olha, descubra uma aí e resolva o meu recurso de vista. A ideia era evitar isso. Então, 3, 4, 5, quantos fossem, e que fizesse o debate. Mas nós estamos um dia não transcrever o suporte fático. Então, tem que transcrever o suporte fático? E se nós tivermos preliminar de omissão porque o suporte fático não foi revelado? Tem que fazer sessões do acórdão. Mas outros não aceitam sessões de acórdão. Esse aqui, curioso, fez até quadradinho, coitado. Quadradinho. Ele fez lado a lado. O que disse um acórdão, o que disse o outro. Para tentar mostrar ponto a ponto, caso a caso, que a sua divergência de 2 regionais diferentes, da 13ª e da 21ª, confrontando com a da 3ª. Está lá, quadro a quadro, ele transcreve, esse disse isso, esse disse isso, esse disse isso, esse disse isso. Nós estamos fazendo desenhos, vamos colocar adesivos, vamos colocar setas. O que mais fazer? O que é que podemos fazer para que um recurso de revista passe? Nesse caso, em concreto, colhendo a sessão, o tema é um só. O tema é um só. Discute-se o vínculo e o enquadramento. O regional fez isso tudo num bloco só. Discutiu o vínculo, determina o vínculo com o banco. Em determinar o vínculo com o banco, em enquadro como bancário. É um tema só. É um tema só. E isto, permita-me, eminente ministro relator, em embargos de declaração, a 3ª turma reconheceu
reconheceu e diz assim, me permito, Vossas Excelências, diz assim: em que pese as matérias referentes ao vínculo de emprego e enquadramento bancário terem sido tratadas sob o mesmo título, então, pertence a uma só decisão, o recurso de revista que resolveu fazer, discutir o vínculo e fez um item para discutir o enquadramento. Colocou divergência para o vínculo, colocou divergência para o enquadramento. É só um tema. Não tem dois temas aqui. O vínculo e o enquadramento. Essa matéria já foi discutida sob outra ótica, decisão sucinta. Faz a transcrição total? Pode, quando é sucinta. O que é sucinto? 5 páginas é sucinta? 3, 4? Aqui o tema é único, só um tema. E se não fosse? Se tivesse um outro tema? Onde que está o equívoco do advogado, da parte, em fazer esse recurso de vista, pegando o trecho exato, pertinente à matéria, e coloca do outro lado em quadrinhos? O que mais nós podemos fazer? Vossas Excelências permitam, mas os advogados hoje só discutem essa matéria. Em vez de estarmos discutindo, negociados sobre legislado, formas de contratação, avanços e retrocessos, nós estamos discutindo o 896, como fazer um recurso de vista. Existem cursos, como fazer recurso de vista, é inseguro. Se me permitam, Vossas Excelências, deixar o registro de absoluta insegurança das partes que não sabem mais o que fazer. Cada dia... Tem um minuto para concluir, doutor. É porque é um tema que realmente tem sido bem contundente para todos nós, presidente. Vossas Excelências já discutiram aqui na SDI a questão do sucinto, já há precedentes. Com relação a tema único, eu tenho a decisão da Egrégia de Segunda Turma, do ministro Pimenta, que está vindo com oferta de paradigma, que parece, com a máxima vem do ministro relator, parece que realmente enfrenta a matéria do tema único. Quando é tema único, é possível conhecimento? Segundo ele entendeu a segunda turma entendeu que é possível conhecimento. Então, pede, Excelência, o conhecimento, para nós discutirmos essa matéria, é importante discutir, e que Vossas Excelências deem provimento para que a parte vá discutir o mérito e que supere essa questão do artigo 896, parágrafo 1º A. Obrigado, Excelência. Ministro relator, tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores ministros, como se trata de questão que envolve a transcrição do acórdão, as folhas 3 do meu voto, transcrevi a decisão da Egrégia Terceira Turma. As folhas 4, fiz a transcrição do que consta necessariamente na decisão, com os negridos necessários. Trouxe também, para que pudesse submeter ao exame dos pares, o trecho do recurso de revista da reclamada nos embargos, que está às folhas 5 e 6 dos autos. E, em seguida, o excerto do Tribunal Regional quanto ao enquadramento do reclamante como bancário e a observância dos respectivos direitos trabalhistas. A turma de origem, que era indispensável que a transição de toda a referida fundamentação a fim de atender o disposto no 8961, como havia dito. E, no caso concreto, é fato que foram analisados conjuntamente os dois temas relativos ao vínculo de emprego com o banco e o enquadramento bancário. A turma, meu juízo, está correta, como ela afirmou em sede de embargo de declaração, que as folhas 791, o juízo de origem adotou fundamentação específica com relação ao enquadramento bancário do autor, que não foi transcrita no recurso de revista, em descompasso com o referido dispositivo legal.
Nesse apelo foram transcritos apenas os fundamentos quanto ao reconhecimento da ilicitude da terceirização e o consequente vínculo. O problema todo, e eu comungo com o Dr. Newton, que essa questão do artigo 896, parágrafo 1º, 1A, merece uma reflexão, sim, desta subseção. Eu, quando ingressei, a jurisprudência já se consolidara a partir da composição anterior, e eu tenho, como só ia acontecer, me colocado exatamente na linha do que esta subseção tem decidido. E aqui nós entramos em indagações complexas, como, por exemplo, esse fundamento é autônomo? Ele é um suposto, o pressuposto do fundamento anterior, ou ele é uma consequência do exame do enquadramento? Nós estamos com várias dificuldades. Mas, no caso, há uma fundamentação autônoma relativa ao enquadramento. E, pela leitura formal que se faz desse dispositivo, nós teríamos aí um óbice, porque, de fato, a revista não abarcou, e isso não se nega, eu, inclusive, transcrevo. Mas, formalmente, portanto, não se atende à determinação, a meu juízo. Mas isso não afasta a necessidade de que nos debrucemos sobre isso. E essa questão vai se agravar sobremaneira com a incidência da transcendência a partir dos recursos de revista. Ou seja, essa corte está a braços com muitas dificuldades. Portanto, eu compreendo a angústia do nobre advogado com relação ao tema. Eu, particularmente, quando examino os recursos de revistas, tento o máximo possível o aproveitamento em sintonia com o que diz o novo Código de Processo Civil, que busca afastar uma jurisprudência defensiva e criar um exame da questão de mérito pelas cortes, que é o que se pretende, afinal de contas, para pacificar os litígios, mas eu estou a braços com a jurisprudência que tem sido entabulada por essa subseção. Aqui não vai nenhuma crítica, não é isso, é apenas uma questão de externalizar o meu sentimento com relação a essa matéria. Mas, no caso específico, repito, não há fundamentação que ataque o enquadramento da reclamante definido no acordo. Nesse sentido, eu submeto à egrégia subseção o exame da questão, como sempre o faço, e aguardo as luzes que forem, que possam surgir desse debate. Bem, indago se há alguma dúvida, alguma divergência. Ministro Freire Pimenta. Senhor presidente, o aresto que foi trazido a cotejo foi de minha lavra, da segunda turma, e eu queria fazer algum pequeno acréscimo ao que já foi muito bem colocado pelo eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Compartilho da preocupação que foi bem colocada por Sua Excelência. Eu também, como relator, como integrante do colegiado na segunda turma, também tenho muita preocupação ao aplicar esse pressuposto negativo de admissibilidade do artigo 896, parágrafo 1º A, item 1, na medida em que ele é salutar, ele ordena bem a colocação, mas ele também não pode ser exacerbado a ponto de evitar que nós possamos bem desempenhar a nossa função de examinar o mérito das controvérsias que são submetidas a nosso julgamento. Mas, no caso concreto, o precedente da minha lavra, ali havia um tema único, era a responsabilidade subsidiária do ente público, e me pareceu que a solução que foi dada naquele caso foi correta. Aqui não me parece tão relevante ser tema único ou dois temas, não é essa bem a linha de entendimento adotada pela decisão embargada da terceira turma. O que foi colocado na decisão de embargos é que o ponto crucial da controvérsia, que deveria ser, que foi atacado até no mérito do recurso de revista, digamos, nos fundamentos centrais do recurso de revista, ele não foi transcrito. O que importa é a transcrição do trecho crucial da decisão regional, em que se examinou o ponto de discussão, ou seja, é uma questão de pré-questionamento mesmo. Não importa se é tema único, se é tema duplo. Aqui, no caso, eu estou pedindo vênia para acompanhar inteiramente o eminente relator
Porque, nesse caso, o aresto da minha lavra que foi apresentado tratava de outra questão. Não é a mesma discussão e eu acompanho. Está bem. Está bem. Ministro Augusto César. Senhor presidente, eu volto à análise da admissibilidade, mas eu lendo aqui o trecho que foi transcrito e o trecho que cuja transcrição teria faltado, o que nos interessaria saber é se terceirização e atuação como bancária foram tratados como um tema único ou como dois fundamentos distintos. O trecho que foi transcrito diz, fala sobre terceirização e no que nos importa aqui agora, a ilicitude da terceirização de serviços, ora noticiada nos autos, encontra-se devidamente evidenciada pela prova produzida no processo, que demonstra, e aí é a parte que me parece interessante, que demonstra que a atividade desempenhada pela reclamante caracteriza-se como atividade fim bancária. Então, esse trecho transcrito diz sobre a atividade desempenhada pelo reclamante caracterizar-se como atividade fim bancária. O que é que a Igreja Turma diz que não teria sido transcrito a respeito desse tema? Estaria na página 791, e na página 791, após tratar ainda de terceirização, subordinação estrutural, etc., me parece que o que a turma reclama é a ausência dessa transcrição, aspas. Se as atividades exercidas pela autora não podem ser vistas como periféricas ou acessórias, mas, pelo contrário, necessárias à finalidade social da instituição bancária, relevo não alcança a existência da prova expressa quanto à subordinação jurídica direta em relação ao tomador do serviço, uma vez que jungido o mister desempenhado a atividade estrutural ou integrativa. Eu peço vestimenta, eu estou confuso em relação à admissibilidade aqui, porque o que me parece é que existe um trecho que foi transcrito e que trata de terceirização e de atividade bancária. E lá adiante, realmente, na página 691, isso é destrinçado. Haveria necessidade de transcrição, mas isso talvez seja um tema seguinte, porque o tema anterior seja a admissibilidade, quer dizer, a especificidade. Eu não sei se o ministro Vieira de Mello pode me ajudar nesse sentido. E aí, por hora, eu peço vista em mesa, só quero ficar tranquilo em relação a isso. Vista em mesa ao nobre ministro Augusto César, e vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Ministro Bresciani, não quero votar. Eu preciso sair. Eu vou, rapidinho, eu vou aguardar a manifestação do ministro Augusto, mas é só para ressaltar que a turma não conheceu do recurso de revista, se o tema é único, também pelo vício do artigo, o recurso de revista veio com divergência jurisprudencial e pelo vício da súmula 337. Houve uma segunda razão para não conhecimento. Era só o que eu queria esclarecer. Obrigado, presidente. Então está suspensa a sessão por 5 minutos. Presidente, eu tenho um compromisso agora às 11. Pois não, ministro Augusto César? Não, é porque eu aprendi a mão do visto mesmo. Isso torna tudo, essa afirmação do ministro Alberto agora, esse esclarecimento, torna tudo prejudicado. Nós teríamos o segundo fundamento, que é a não observância da súmula 367, que faria com que o exame da especificidade se tornasse despiciendo. Eu estaria acompanhando o relator, então. Acompanha o relator. Indago se há mais alguma dúvida. Você me perdoaria se eu pedisse 1 minuto só para fazer um complemento? Sim, ministro. Eu penso que nós debatemos muito essa matéria. Tem acórdão do ministro Cláudio Brandão explicativo. A pergunta é, nós vamos fazer um reexame da admissibilidade do recurso de revista na SDI ou nós vamos confrontar os arestos trazidos à demonstração da divergência jurisprudencial? E segundo, me parece que o 894.1A, ele é um antecedente lógico e prejudicial ao exame, inclusive de divergência sobre o mesmo tema. Porque se eu não cumpro o pressuposto formal de pressuposto intrínseco, que ficou dito aqui, como que eu vou, então, examinar dissenso pretoriano sobre pré-questionamento que não houve? Me parece que não é lógico, com todo respeito. Esse é o meu entendimento. Então, eu penso, senhor presidente, que, primeiro, não nos cabe aqui rever
se a turma agiu certo ou não em examinar esse pressuposto. Cabe-nos confrontar o fundamento da turma com o acórdão dito paradigma para saber se foi cumprido ou não o requisito da lei. Segundo, superar o óbice do 896-1A e examinar a divergência só se houvesse pré-questionamento, só se fosse cumprido o requisito formal de pressuposto intrínseco, foi dito isto aqui, e que se poderia. Me parece, meu juízo, parece que foi o que nós decidimos aqui em diversos precedentes. Presidente, agradeço, me desculpe, sei que Vossa Excelência tem um compromisso. Ministro, acompanhando o relator. Você está contribuindo com o andamento dos debates, com certeza. Ministro Lélio, Vossa Excelência estava pedindo a palavra? Eu quero segurar Vossa Excelência mais um minuto. Me permita só rapidamente. Tem a palavra, Vossa Excelência. É um pouco aquela ideia da teoria da escada. Primeiro ponto, o recurso é por divergência. A divergência não abarcou o fundamento autônomo do enquadramento, isso foi dito. No segundo aspecto, não está no meu voto, o ministro Alberto salienta que teve um segundo fundamento para indeferimento, que era 337. Então, aqui, na verdade, nós estamos retornando a uma revisão que não podemos fazer porque não se invoca, não é a discussão de súmula 422, é divergência. A divergência tem uma outra... E até agora não há divergência. Isso. Nem para justificar o conhecimento dos embargos, nem para julgá-los. Posso proclamar? Presidente, me permite... Sim, um segundo. Não, ministro Augusto César. Porque eu não pretendi rever a admissibilidade de recurso em revista, a intenção não foi essa. O que me pareceu é que o que se estava discutindo aqui no processo era se a turma entende que dois fundamentos tratados como fundamento único exigem uma transcrição de trechos diferentes do acórdão regional, e eu tenho uma outra decisão de turma em que se diz o inverso, que dois fundamentos, como tratados como fundamento único, exigem apenas a transcrição de um único trecho que compreende e que contempla os dois fundamentos. Então, eu tenho divergência jurisprudencial a respeito do critério a ser adotado na interpretação do artigo 896 para o primeiro A. Eu não estou querendo rever a admissibilidade de recurso de revista aqui. Então, o que eu quis avançar foi nesse sentido, mas a observação do ministro Alberto faria absolutamente sem sentido que nós evoluíssemos por aí. Está bem. Então, presidente, eu posso manifestar 30 segundos para não atrapalhar. Não é em relação aos votos dos colegas. Tem a palavra, Vossa Excelência, ministro Cláudio. Por favor. Tem a palavra. Mas é porque, dito da tribuna, parece que o tribunal, com o devido respeito, faz uma espécie de loteria recursal para o conhecimento. Falou sem marcar quadrinho, bolinha. Na verdade, o que o tribunal exige é que o fundamento determinante da decisão esteja transcrito no acórdão. Apenas isso. Se se transcreveu o fundamento equivocado, o recurso não pode ser conhecido. Se não se transcreveu o que deveria ser transcrito, o recurso não pode ser conhecido, como é, inclusive, no STJ. Não tem nenhuma novidade aqui em relação ao recurso de revista. Porque a fala da tribuna, com devido respeito, parece que o tribunal até sentiu um certo tom de, não digo de, quase até de sarcasmo, me permite a franqueza, que o tribunal, aleatoriamente, conhece os recursos sem o devido cuidado. Há erros de julgamento, certamente haverá em qualquer tribunal. Mas não se pode deixar de observar que o tribunal, quando analisa o conhecimento, o faz com cuidado, com zelo, exercendo sua função jurisdicional. Se errou, vai errar em qualquer circunstância. Agora, dizer que bolinha, tracinho, como se o tribunal exigisse isso, não exige, nunca exigiu e não exigirá. Exige sim que seja transcrito o trecho correspondente ao fundamento determinante da decisão embargada, presidente. Eu não gosto de interferir no que o advogado diz, mas eu não posso também me calar diante de afirmações que podem levar a quem nos ouve, quem nos assiste, pensar que o tribunal não analisa de forma cuidadosa a admissibilidade. O faz, sim. Se errou aqui ou ali, é erro judiciário, como acontecerá em qualquer lugar do mundo, aqui e à luz, presidente. Muito obrigado. Tá bem. Eu também repudio a ironia e suspendo a sessão por 5 minutos. Peço ao ministro Renato que prossiga, porque eu tenho esse compromisso e lamento, portanto, não estar aqui à parte da tarde. Bom dia a todos. Declaro reaberta a sessão. Cumprimentando os senhores ministros, doutor Fábio Leal Cardoso, procurador regional do trabalho, senhores advogados, servidores, vamos prosseguir com o pregão.
Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargo sem recurso de revista 8.016.000 de 2005. Embargante Antônio Paulo de Azevedo e embargada Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil e Banco do Brasil S.A. Ministro relator, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, são embargos interpostos pelo reclamante contra a decisão da Igreja Primeira Turma desse tribunal, que deu provimento ao recurso de revista do primeiro reclamado, quanto a vários temas, e os embargos versam sobre a questão da configuração da condição de gerente-geral de agência do bancário, tema horas extras. E aqui, senhor presidente, sendo bem objetivo, eu estou entendendo que os embargos vieram por contrariedade à súmula 102, item 1, 126 e 287 do Tribunal Superior do Trabalho, em divergência jurisprudencial. Eu analiso a matéria primeiro quanto ao ângulo das súmulas alegadamente contrariadas. A minha conclusão é no sentido negativo. E quanto às divergências jurisprudenciais, eu estou encontrando problemas quanto à imprestabilidade dos arestos citados para o cotejo de teses. Primeiro, sob a ótica da súmula 337, item 4, letra C, e, portanto, o meu voto é no sentido de não conhecer dos embargos. Senhores ministros, alguma divergência? Doutor, só o registro, não é, doutor Moisés? Exatamente, excelência. Em procuração nos autos estão somente o registro da presença. A decisão é unânime, temos o voto do relator, consignada a presença, doutor Moisés, voto pelo embargado. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo embargos em recurso de revista 2408 de 2013. Agravante Alexandre Cristian de Jesus Noleto, agravados Caixa Econômica Federal e Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Piauí. Com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente, é uma decisão da Igreja Quarta Turma e o agravo então é do reclamante. O tema diz respeito à jornada de trabalho do advogado empregado da Caixa Econômica Federal. A Igreja Turma, ela conheceu que do recurso de vista reclamada por divergência, no mérito deu provimento para considerar válida a jornada do reclamante de 8 horas diárias e 40 semanais, conforme prevista no edital de concurso público, e entendeu com isso, então, inaplicável a hipótese do artigo 20 da Lei 8.906 de 94. Eu, de plano, destaco que o julgado de folhas 2.314 e 2.315 foi desconsiderado, pois é inovatório em relação aos embargos. Os julgados colacionados no recurso de embargos são inespecíficos, pois adota o entendimento genérico no sentido de que, para o advogado empregado admitido após a edição da Lei 8.906/94, a configuração do regime de dedicação exclusiva depende de previsão expressa em contrato individual de trabalho. Não compartilho, contudo, da premissa que foi fundamental adotada pelo acordo turmário, qual seja, previsão em edital do concurso ofertado pela Caixa Econômica Federal de jornada de 8 horas para advogados. Eu destaco ainda que o paradigma das folhas 2.312 para análise foi considerada somente a sua ementa, porque é aplicável a hipótese do item 3 da súmula 337. Por isso, presidente, não obstante a matéria de mérito seja interessante, não há como superar a questão do conhecimento, eu nego o provimento ao agravo. Doutor Guilherme. É agravo, né? Tá bom, não dá uma abstenção oral. Senhores ministros, então a decisão é unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença, doutor Guilherme Guacaro Campelo Bezerra e o doutor Felipe Montenegro. Assim se decide. Vamos ao próximo processo. Relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Rico. Agravo regimentar embargos em recurso de revista 869.800 de 2007. Agravante e embargado Banco do Brasil S.A. Agravado e embargante Darlete Rosar Fernandes. Neste processo, registra impedimento do excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Com a palavra o relator.
Pois não, senhor presidente. Em relação, primeiramente, ao agravo regimental do Banco do Brasil, o fundamento adotado pela turma consistente no trânsito em julgado do acordo em relação aos efeitos da adesão do empregado ao PDI do BESC não permite divisar contrariedade ao J270 desta subseção, que trata precisamente desses efeitos. Por isso eu estou negando provimento ao agravo regimental. Pois não. Me permita colher apenas votos quanto ao agravo, ministro? Pois não. Márcio. Senhores ministros, quanto ao agravo, alguma divergência? Então, agravo desprovido, decisão unânime. Vamos aos embargos agora. Os embargos da reclamante tratam daquela parcela P2, egrégia sétima turma, entendeu que a compensação determinada pelo regional das parcelas deferidas na presente reclamação, limitada aos valores discriminados no verso do recibo de rescisão, a título dessa parcela P2, não compõe indenização pela adesão ao PDI, que não compõe não contraria o J356, entendimento da Igreja Sétima Turma. E concluiu que houve apenas reconhecimento da quitação dos valores pagos e discriminados em forma de percentual da parcela P2, devendo haver o abatimento rubrica por rubrica. Verifiquei que há divergência em relação ao aresto aqui de folhas 2.302 e 2.305, proveniente da Igreja Primeira Turma, publicado em 29/5/2015, que, analisando essa parcela P2, atribuiu-lhe natureza indenizatória em face da adesão ao PDI, por ela ser prevista em forma de percentual, a inviabilizar, segundo a Igreja Primeira Turma, a compensação com verbas deferidas na reclamação. E no mérito, eu estou conhecendo, então, e no mérito, comungo desse mesmo entendimento, com base em outros julgados aqui da Igreja Subseção, relator ministro Vieira de Mello Filho, 20/9/2013, ministro Augusto César, mais antigo, aqui de 25/11/2011, e concluo, senhor presidente, senhores ministros, no mérito pelo provimento dos embargos para indeferir a compensação entre os créditos reconhecidos na presente reclamação com aqueles previstos a título de parcela P2 no recibo de rescisão. É o voto. Doutor Moisés, quanto ao embargo da reclamante, Vossa Senhoria deseja sustentar? Não, Excelência, eu declino da sustentação em vista dos próprios precedentes e a própria questão da súmula 356. Obrigado, Excelência. Senhores ministros... Presidente, peço vista regimental. Cláudio Brandão. Pois não. Então, suspenso o julgamento dos embargos da reclamante, em razão de vista regimental do ministro Cláudio Brandão, assegurada a oportunidade de sustentação oral pelo Banco do Brasil oportunamente, se assim o desejar. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Agravo regimental embargos em recursos de revistas 1457 de 2012. Agravante SA Fábrica de Tecidos São João Evangelista, agravada Maria de Fátima Laje Barra. Neste processo, há registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Jaqueline está aí, doutor? Relator com a palavra. Pois não. Embargos contra despacho do eminente presidente da Igreja Segunda Turma, que negou o seguimento ao apelo. No caso em apreço, revela o acórdão da segunda turma desta Corte, transcrito na decisão agravada, que, aspas, restou expresso no venerável acórdão do Tribunal Regional a existência de nexo causal, com causa, entre a doença adquirida pelo autor e o labor exercido na reclamada, aspas, ainda que o trabalho desempenhado, também diz o acórdão,
não possa ser apontado como a única causa da patologia adquirida pela autora, ele se configura como concausa, que pode ser definida como um impulsionador da causa principal, que concorre para o resultado final, no caso, o agravamento da doença, aspas. Prossegue o acórdão, aspas. Não há qualquer prova de que a reclamada tenha poupado a obreira dos esforços físicos ou que tenha adotado condutas relativas ao cumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho, razão pela qual o colegiado concluiu que, aspas, resta configurada a culpa da empregadora ante a negligência da empregadora, ante a negligência com a saúde da trabalhadora, aspas. Além do que, aspas, o fato de o empregador negligenciar condições ergonômicas de trabalho, basta a configuração de sua culpa, vale dizer, a imputação de responsabilidade, fecho aspas. A legislação previdenciária equipara a doença profissional ao acidente de trabalho, é sabido, e a configuração de concausa, para a configuração da concausa, não importa se a doença tem caráter congênito ou degenerativo, bastando que o trabalho em condições inadequadas tenha concorrido para o infortúnio. No caso dos autos, os dois primeiros arestos ofertados a cotejo são inespecíficos, na medida que não reúnem as premissas fáticas delineadas na hipótese sob exame. Os arestos de folhas 725 e 726 revelam tese genérica no exame de aplicabilidade da súmula 422, não revelando os motivos pelos quais se entendeu, naqueles casos, pelo não conhecimento do agravo de instrumento e do recurso ordinário. No que se refere ao último aresto de folha 726, oriundo dessa SDI1, revela a hipótese em que, no despacho denegatório do recurso de embargos, aplicou-se o óbice da súmula 353. O modelo citado à folha 760 e 762 configura a hipótese em que também se aplicou a súmula 126. Por isso, os arestos são inespecíficos ao fluxo do recurso de embargos, de maneira que propõe, com apoio na súmula 2961, o desprovimento do agravo regimental. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime, temos o voto do relator. Terminamos as conferências? Senhores ministros, agradecendo a participação de todos, declaro encerrada a sessão. E o Sessão TST termina aqui. Lembrando que você pode acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo site e redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.